O melhor presente que a senhora poderia nos dar, Emma, seria desaparecer da nossa família para sempre. As palavras de Amanda cortaram o ar da cozinha como uma lâmina fria. Ao seu lado, o meu filho, Michael, concordava em silêncio, sem coragem de me encarar. Senti o coração encolher-se no peito, como se esmagado por uma prensa invisível. O aroma do sago de vinho, que eu preparara com tanto carinho para o jantar de ensaio, ainda flutuava no ar, misturando-se agora ao sabor amargo da traição. Fiquei paralisada, o olhar fixo no retrato de noiva impecável pendurado na parede, logo atrás dela. Aquele sorriso plástico no rosto de Amanda, um sorriso que jamais alcançava os olhos, dizia-me tudo o que eu precisava saber. Aos 69 anos, depois de uma vida inteira dedicada à família, eu estava a ser descartada como um trapo velho. E pelo meu próprio filho. Ouviu, mãe? A voz de Michael soou gélida, tirando-me do transe. É o nosso fim de semana especial. A sua negatividade está a arruinar tudo. A minha negatividade? Eu, que passara a manhã a arrumar as flores, a tarde com os últimos preparativos e a noite a ouvir Amanda reclamar do tempo, do buffet, de absolutamente tudo. A única negatividade que demonstrei foi sugerir que talvez não precisássemos de esculturas de cisnes em gelo para um casamento no interior do Rio Grande do Sul. E para onde, exatamente, eu deveria ir? Perguntei, surpreendida com a calma na minha própria voz. Amanda encolheu os ombros, examinando as unhas perfeitas. Não sei. Um hotel? As suas irmãs? Honestamente, Emma, não me importa para onde, desde que não esteja aqui amanhã. Esta casa também é do meu pai, retorqui, sentindo um calor subir-me pelo pescoço. Michael pigarreou, desconfortável. Na verdade, mãe, agora é mais da Amanda. É ela quem cuida das finanças, das melhorias. A senhora só nos deu um dinheiro uma vez. Um dinheiro uma vez. 87.000 dólares. Todas as economias da minha vida com o Robert, reduzidas a um dinheiro uma vez. O dinheiro que lhes permitiu dar a entrada nesta casa, que eu ajudei a escolher em cada detalhe, desde o granito da bancada até aos armários planeados. A casa onde eu morava há 6 meses, desde que vendi a minha própria casa para os ajudar. Algo dentro de mim moveu-se naquele momento. Não se partiu. Apenas se moveu. Como uma engrenagem que muda de posição e encontra um novo encaixe. Uma clareza gelada tomou conta de mim. Tem razão, disse eu, a voz quase um sussurro. Eu devo ir. Amanda pareceu surpreendida. Ela esperava lágrimas, súplicas, o drama que depois descreveria às amigas como a Emma a ser dramática outra vez. Vou arrumar as minhas coisas. Desapareço em menos de 1 hora. Michael pareceu até aliviado. É melhor assim, mãe. Conversamos depois da lua de mel, quando as coisas acalmarem. Conversar depois da lua de mel. Como se fosse um mero desentendimento sobre os lugares na igreja. Subi para o quarto de hóspedes que fora o meu lar nos últimos 6 meses. Não o meu quarto. Nunca. Sempre o quarto de hóspedes. Porque os hóspedes, afinal, partem. Enquanto dobrava as minhas roupas, ouvia-os lá embaixo, já a planear a reorganização do espaço. Amanda queria transformá-lo num estúdio de yoga. Michael, num escritório. Nenhum deles pensou na ironia de expulsar a mulher que tornara possível a sua vida perfeita. Olhei para a fotografia de Robert na mesinha de cabeceira. 43 anos de casamento, e ele nunca me fez sentir indesejada na minha própria casa. Não te preocupes, meu querido. Sussurrei para a sua imagem, sentindo o papel envelhecido. Não me vou render sem lutar. Mas primeiro, eu tinha umas chamadas para fazer. Sentada no meu carro, na rua escura,
Em frente à casa que o meu dinheiro comprara, disquei o número da minha advogada, a doutora Margaret Chen. Margaret, uma mulher pragmática e astuta, já me alertara para cenários como este. Emma, é sábado à noite. Está tudo bem? A sua voz soou preocupada. Contei-lhe tudo. O ultimato de Amanda, a traição de Michael, a forma como desconsideraram a minha contribuição. Ela ouviu em silêncio, com o som das teclas do computador a ecoar ao fundo. Emma, eu temia que isto acontecesse há meses. A forma como eles tratam o seu investimento como um presente e não como o que realmente era. O meu coração acelerou. O que quer dizer, Margaret? Você protegeu-me, não protegeu? Houve uma pausa. Não se lembra de ter assinado aqueles documentos? Aqueles em que insisti, depois de ter manifestado preocupação com os gastos de Amanda? Pelo amor de Deus, Margaret. Diga-me que sim. Querida, os 87 mil dólares não foram um presente. Legalmente, foi um empréstimo, com o seu nome na escritura como coproprietária. Amanda nunca assinou os termos de reconhecimento que lhe enviei. Aos olhos da lei, você possui 35% daquela casa. Quase deixei o telemóvel cair. Está a falar a sério? Seríssimo. Ela sempre se esquecia de assinar. Você, preocupada em manter a paz, nunca insistiu. Mas a escritura da hipoteca lista-a como cofiadora. O registro comprova a sua parte. É tudo legal e vinculativo. Através da janela da cozinha, vi Amanda, exultante, a mostrar o seu vestido de noiva numa videochamada, provavelmente para a mãe. Ela ria, gesticulava, alheia à conversa que estava prestes a virar a sua vida de cabeça para baixo. Margaret, hipoteticamente, o que aconteceria se eu quisesse vender a minha parte da casa? Como coproprietária, você tem todo o direito de forçar a venda. Os outros teriam direito de preferência, claro. Poderiam comprá-la pelo valor de mercado atual. E se não puderem, a casa vai a leilão e os lucros são divididos conforme as percentagens de propriedade. Vi Michael surgir na janela, a abrir uma garrafa de champanhe, a celebrar a sua liberdade da mãe, sem dúvida. Margaret, quero que prepare um aviso de intenção de venda, para ser entregue na primeira hora de segunda-feira. Emma, tenha certeza? Assim que iniciarmos este processo? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Eles querem que eu desapareça? Tudo bem. Mas vou levar os meus 35% comigo. Desliguei, sentada na escuridão crescente, a observar o meu filho e a sua noiva a brindarem ao futuro na casa que eu tornara possível. Eles não faziam ideia de que, em menos de 28 horas, o seu mundo perfeito desabaria. Mas primeiro, eu tinha mais uma chamada a fazer. Para o salão de festas do Country Club, onde o casamento aconteceria. Sunset Gardens Country Club. Fala a Jessica. Olá, Jessica. É a Emma, mãe do noivo. Preciso de falar com a gerente do buffet sobre a recepção de amanhã. Oh, senhora Emma. Que emoção. O casamento é amanhã. Como posso ajudar? Lamento, mas houve uma mudança de planos. Preciso de cancelar a recepção. Houve um silêncio do outro lado da linha. Cancelar? A senhora tem a certeza? Faltam menos de 24 horas. Absoluta. Sou eu quem está a pagar e, infelizmente, não poderei mais arcar com os custos. Mas a multa de cancelamento é substancial com este prazo, senhora Emma. Compreendo. Envie a fatura para o meu e-mail. Pagarei a multa, mas não haverá recessão. Desliguei e respirei fundo. A chamada seguinte seria para o florista, depois para o fotógrafo, o DJ e todos os outros fornecedores que eu contratara e pagara adiantado. Um a um, cancelei tudo. Encontrei um pequeno hotel na cidade vizinha. Nada luxuoso, mas limpo e discreto. Pedi um quarto nos fundos, longe da rua.
Não queria ser vista por ninguém que me pudesse reconhecer. Depois de fazer o check-in, deitei-me na cama e olhei para o telemóvel. Já passava da meia-noite. 17 chamadas perdidas de Michael, 23 de Amanda e inúmeras mensagens. Mãe, que história é essa de cancelar a recessão? Liga-me urgente. Emma, o que é que você pensa que está aqui a fazer? Você não pode fazer isto. Mãe, por favor, a Amanda está a ter um ataque. Podemos conversar? Desliguei o telemóvel. Eles teriam de esperar até de manhã. Ou melhor, até depois do casamento, que não aconteceria como planeado. Tirei da mala a foto de Robert e coloquei-a na mesinha de cabeceira. O que acharias de tudo isto, meu velho? Perguntei à fotografia. Robert sempre fora um homem justo, mas firme. Ele não tolerava desrespeito, especialmente com a família. Acho que estarias desapontado com o Michael, não é? Lágrimas silenciosas escorreram-me pelo rosto. Não eram de tristeza, mas de raiva. Raiva de mim mesma por ter sido tão cega, tão disposta a acreditar que o meu filho e a sua noiva me valorizavam. Por ter entregado tudo o que tinha, acreditando nas promessas vazias de que eu sempre teria um lugar na família deles. Tomei um banho quente e deitei-me, mas o sono não veio. Fiquei a repassar mentalmente os últimos anos. Como Michael mudara desde que conhecera Amanda. Como ele, que sempre fora um filho atencioso, se fora afastando gradualmente. As pequenas humilhações que fui aceitando, uma a uma, para manter a paz. Os comentários maldosos de Amanda sobre a minha aparência, a minha casa, a minha comida. Esse vestido não é um pouco jovem demais para a senhora Emma? Essa receita tem muita gordura, Emma. Ninguém come assim hoje em dia. A sua casa é tão antiquada, Emma. Deve ser difícil manter tudo limpo com essa idade. E eu, tola, a engolir tudo, a sorrir, a tentar agradar, até vender a minha própria casa, a casa que Robert e eu construímos juntos, para lhes dar o dinheiro da entrada de uma mansão onde eu nunca seria verdadeiramente bem-vinda. O telemóvel tocou novamente às 5:30 da manhã. Era Amanda. Decidi atender. Onde é que você está? A sua voz estridente quase me rebentou os tímpanos. O que é que você fez? Bom dia para si também, Amanda. Respondi calmamente. Não me venha com bom dia. Você cancelou o nosso casamento. Não, querida. Cancelei a recessão que eu estava a pagar. O casamento em si, na igreja, continua de pé. Vocês só não terão festa depois. Como é que pôde? 200 convidados, Emma. 200. Bem, acho que deveriam ter pensado nisso antes de me pedirem para desaparecer permanentemente, não é mesmo? Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, a voz de Michael. Mãe, por favor, podemos conversar? A Amanda não quis dizer aquilo daquela maneira. Não? E de que maneira é que ela quis dizer desapareça permanentemente da nossa família? Ela estava estressada com o casamento. Você sabe como as noivas ficam. Não, Michael. Eu não sei. Quando me casei com o teu pai, eu estava grata e feliz por ter a família e os amigos ao meu lado. Não usei o estresse como desculpa para maltratar ninguém. Mãe, por favor. Todos os convidados já estão a chegar à cidade. Alguns vieram de longe. O que lhes vamos dizer? A verdade, talvez, que vocês expulsaram a pessoa que estava a pagar pela festa? Você está a ser vingativa. Não, filho. Estou a ser consequente. Vocês fizeram uma escolha ontem à noite. Agora estão a lidar com as consequências dessa escolha. Quanto é que você quer? A voz de Amanda voltou à linha. Quanto para você desfazer isto? Não é uma questão de dinheiro, Amanda. Tudo é uma questão de dinheiro. Quanto? 10 mil? 20 mil?
Ri sem humor. Você realmente não entende, pois não? Não quero o seu dinheiro. Quero respeito. E já que não o posso ter, prefiro a distância. Você está a arruinar o dia mais importante da minha vida. Assim como você tentou arruinar o resto da minha, expulsando-me da casa que ajudei a comprar. Desliguei. O telefone tocou de novo, imediatamente. Mas não atendi. Em vez disso, liguei para a Margaret. Bom dia, Emma. Imagino que o caos já tenha começado. Você não faz ideia. Eles estão desesperados. Bem, preparei tudo como pediu. O oficial de justiça entregará a notificação de intenção de venda na segunda-feira, às 9 horas em ponto. Também preparei uma carta a detalhar o empréstimo não pago e a sua participação na propriedade. Obrigada, Margaret. Você acha que eles têm como comprar a minha parte? Com o salário de professor do Michael e o trabalho freelance da Amanda? Improvável, especialmente depois de gastarem uma fortuna nesse casamento. Suspirei. Eu não queria destruir o meu filho, apenas ensinar-lhe uma lição. E se eu oferecesse termos de pagamento? Algo que eles pudessem gerir? A decisão é sua, Emma, mas sugiro que espere alguns dias. Deixe-o sentir o peso da situação primeiro. Passei o domingo inteiro no hotel, saindo apenas para comprar uma sanduíche na lanchonete da esquina. Mantive o telemóvel desligado. Não queria saber como fora a cerimônia na igreja, seguida pelo não evento no salão de festas. Não queria imaginar os convidados confusos, os parentes constrangidos, a raiva de Amanda. Parte de mim sentia uma pontada de culpa por Michael, mas depois lembrava-me do seu rosto impassível enquanto Amanda me dizia para desaparecer. De como ele assentiu, concordando. De como ele permitiu que eu fosse tratada como um fardo, depois de tudo o que fiz por ele. Na segunda-feira de manhã, liguei o telemóvel. Havia dezenas de mensagens e chamadas perdidas, mas nenhuma a que eu quisesse responder naquele momento. Em vez disso, liguei para a Margaret. A notificação foi entregue? Sim, há cerca de meia hora. Recebi a confirmação do oficial de justiça. E agora? Agora esperamos. Eles têm 30 dias para responder formalmente. Podem tentar negociar. Podem procurar financiamento para comprar a sua parte, ou podem simplesmente ignorar, o que forçaria a venda judicial. Entendo. Emma, você está bem? A sua voz parece cansada. Estou. Não sei como estou, para ser honesta. Parte de mim sente-se horrível por fazer isto ao meu próprio filho. Outra parte sente que finalmente me estou a defender, depois de anos a aceitar migalhas de afeto. Você tem todo o direito de se defender, Emma. O que eles fizeram foi cruel e injusto. Sim, mas ele ainda é o meu filho. Um filho que permitiu que a sua noiva expulsasse a própria mãe de casa, na véspera do casamento que você estava a pagar. Suspirei. Você tem razão. Preciso de ser forte agora. Decidi prolongar a minha estadia no hotel por mais alguns dias. Eu não tinha para onde ir, na verdade. Eu havia vendido a minha casa. Minhas irmãs, meus únicos portos seguros, moravam longe, uma em Florianópolis, outra em Porto Alegre. Poderia ter procurado abrigo na casa de alguma amiga, mas a vergonha me impedia de envolver quem quer que fosse naquela situação humilhante. Por volta das 2 da tarde, uma mensagem de um número desconhecido piscou na tela do celular. Emma, aqui é Bárbara, mãe da Amanda. Podemos conversar? É importante. Bárbara Hayworth. Eu a tinha visto apenas 2 vezes, no jantar de noivado e numa visita rápida que ela fizera à cidade 6 meses antes. Uma mulher elegante, educada, mas com um ar de distância que sempre me pareceu impenetrável. Amanda vivia dizendo que a relação com a mãe era complicada. Respondi, o coração um pouco mais rápido. Claro, Bárbara. Quando e onde? A resposta foi imediata.
Estou no café da livraria Páginas, no centro. Posso esperar por você aqui. Hesitei. Seria uma armadilha? Uma emboscada para me repreender pelo cancelamento da recepção? Mas algo, uma intuição sutil, me dizia que não. Decidi arriscar. O café da livraria Páginas era um refúgio aconchegante, com paredes forradas distantes e o cheiro de café e papel misturado no ar. Bárbara estava sentada num canto discreto, mexendo distraidamente numa xícara de chá. Quando me viu, levantou-se e, para meu completo espanto, me envolveu num abraço. Emma, obrigada por vir. Sentei-me à sua frente, ainda cautelosa. Bárbara, se você veio aqui para defender a sua filha. Ela ergueu a mão, interrompendo-me com um gesto suave. Não vim defender ninguém. Vim pedir desculpas. Desculpas? A palavra saiu como um sopro. Pelo comportamento da minha filha. Pelo que ela fez com você. É inaceitável. Fiquei sem palavras por um instante. Você. Você sabe o que aconteceu? Sei de tudo. Michael me ligou ontem, desesperado, contando sobre o cancelamento. Quando perguntei por que você faria algo assim, ele acabou confessando o que Amanda disse. Bárbara tomou um gole de chá e notei que suas mãos tremiam levemente. Emma, eu criei a Amanda sozinha, depois que meu marido morreu. Tentei dar a ela tudo o que podia, talvez até mais do que devia. Ela sempre foi difícil, exigente, mas nunca imaginei que chegaria a este ponto. Ela te contou sobre o dinheiro, sobre a casa? Sim, Michael me contou tudo. Como você vendeu sua casa para dar a eles a entrada? Como eles te trataram depois? Ela balançou a cabeça, a perturbação visível em seu rosto. Estou profundamente envergonhada, Emma. Senti as lágrimas se formando em meus olhos. Depois de dias de raiva e determinação fria, aquele simples ato de validação, de alguém reconhecendo a profundidade da minha dor, quebrou algo dentro de mim. Eu só queria fazer parte da vida deles, Bárbara. Só queria ser incluída, ser respeitada. Eu sei, Emma, e você merecia no mínimo isso. Ela hesitou, buscando as palavras. Amanda sempre teve essa tendência de usar as pessoas, de manipular situações para conseguir o que quer. Tentei corrigi-la quando era mais jovem, mas você não precisa se explicar. Preciso sim, porque de alguma forma eu falhei como mãe. E agora, outra mãe está sofrendo por causa disso. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma perdida em seus pensamentos. O que você vai fazer agora? Perguntou Bárbara por fim. Honestamente, não sei. Minha advogada enviou uma notificação hoje. Quero vender minha parte da casa. Eles não têm como comprar. Eu sei. Você realmente quer forçá-los a vender a casa? Suspirei. Não se trata da casa, Bárbara. Trata-se de consequências, de respeito, de limites. Ela assentiu, compreensiva. Entendo perfeitamente. E se me permite dizer, acho que você está certa. Amanda precisa aprender que suas ações têm consequências. Olhei para ela, surpresa. Você não está defendendo sua filha? Estou defendendo o que é certo, e o que Amanda fez não foi certo. Ela tomou outro gole de chá. Sabe, Emma, quando Michael me ligou ontem, chorando pela recepção cancelada, a primeira coisa que Amanda fez foi me pedir dinheiro para resolver a situação. E você disse não. Pela primeira vez em muito tempo, eu disse não a ela. Disse que ela precisava lidar com as consequências de suas próprias ações. Sorri, sentindo uma estranha e inesperada conexão com aquela mulher que mal conhecia. Deve ter sido difícil. Foi.
mas necessário. Ela pousou a mão sobre a minha na mesa. Emma, quero que saiba que, independentemente do que aconteça entre você e eles, eu respeito a sua posição e lamento profundamente por tudo o que você passou. Quando saí do café, sentia-me estranhamente mais leve. O apoio de Bárbara havia me dado uma nova perspectiva. Eu não estava sozinha naquela batalha. Não estava errada em exigir respeito. De volta ao hotel, liguei o celular. Havia uma mensagem de voz de Michael, deixada há cerca de 1 hora. Mãe, acabamos de receber a notificação da advogada. Por favor, não faça isso. Podemos conversar? Eu. Eu sinto muito pelo que aconteceu. A Amanda também. Estamos na casa da tia Lúcia. Por favor, nos encontre lá. Por favor. Tia Lúcia, minha irmã mais velha, que morava a umas 2 horas dali. Então, eles haviam recorrido à família. Interessante. Liguei para a Lúcia. Emma, graças a Deus. Onde você está? Estamos todos preocupados. Estou bem, Lúcia. Num hotel aqui perto. O Michael e a Amanda estão aqui. Eles me contaram o que aconteceu, mas, honestamente, a história deles não faz muito sentido. Disseram algo sobre um desentendimento antes do casamento? Desentendimento? Foi assim que eles descreveram? Sim, disseram que você ficou chateada com alguma coisa e cancelou a recepção. Emma, o que realmente aconteceu? Contei tudo a ela. Sobre como Amanda me mandou sumir permanentemente. Sobre como Michael concordou. Sobre como me expulsaram da casa que eu ajudei a comprar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Aqueles desgraçados. A voz de Lúcia finalmente explodiu. Como eles ousam? E ainda vêm para a minha casa com essa história de desentendimento. Eles estão aí agora? Sim, no quarto de hóspedes. Chegaram ontem à noite, dizendo que precisavam de um lugar para ficar, porque você estava tendo algum tipo de colapso emocional. Senti meu sangue ferver. Colapso emocional? É assim que estão me retratando? Não se preocupe, minha irmã. Agora que sei a verdade, vou ter uma conversinha com eles. Você quer vir para cá? Não, Lúcia. Não estou pronta para encará-los ainda. Entendo. Mas saiba que minha casa está sempre aberta para você. E quanto a eles? Bem, acho que acabaram de perder a hospedagem. Desliguei, sentindo uma mistura de gratidão pela lealdade da minha irmã e uma tristeza profunda por meu próprio filho estar espalhando mentiras sobre mim. E você, mulher? Já foi traída por alguém que ajudou incondicionalmente? Como você reagiu? Naquela noite, recebi outra ligação de Michael. Mãe? Oi, Michael. A tia Lúcia nos expulsou de casa. Sua voz soava magoada, como se ele fosse a vítima da história. Fiquei sabendo. Ela disse. Ela disse que contamos mentiras sobre você. Mas não é verdade, mãe. Só não entramos em detalhes porque é complicado. Complicado? Seu filho pedir para a mãe sumir permanentemente é complicado? Silêncio. A Amanda não quis dizer aquilo daquele jeito. E de que jeito ela quis dizer, Michael? Me explique. Ela estava estressada com o casamento. Você sabe como é. Não, não sei. E você? Você também estava estressado quando concordou com ela? Quando me olhou nos olhos e disse que eu só tinha dado um dinheiro uma vez? Mãe, por favor, podemos conversar pessoalmente? Estamos num hotel agora, mas podemos ir até você. Não estou pronta para isso, Michael. É por causa da notificação da advogada? Mãe, não podemos comprar a sua parte da casa. Você sabe disso. Eu sei. Então por que está fazendo isso? Para nos punir? Para estabelecer limites, filho. Para mostrar que minhas contribuições têm valor. Que eu tenho valor.
mas é a nossa casa, o nosso lar. Era para ser o meu lar também, Michael. Até vocês me expulsarem. Foi um erro. Estávamos estressados. Um erro tem consequências, filho. Esta é a consequência do seu erro. Ele ficou em silêncio por um momento. O que você quer, mãe? Diga o que você quer para resolver isso. Pensei por um instante. O que eu realmente queria? Vingança? Justiça? Reconhecimento? Quero uma conversa honesta, Michael. Não por telefone. Pessoalmente. Você, eu e a Amanda. Sem desculpas vazias. Sem manipulações. Uma conversa real sobre como chegamos a este ponto. Tudo bem. Quando? Amanhã, no escritório da Margaret. Sua advogada? Por que lá? Porque é um terreno neutro. E porque eu quero que ela esteja presente. Isso é realmente necessário? Sim, Michael. É necessário. Combinamos o horário e desliguei. Não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que precisava enfrentá-los cara a cara. Precisava olhar nos olhos do meu filho e de sua esposa e ver se havia algum arrependimento genuíno ali, ou se tudo não passava de mais uma manipulação. Liguei para Margaret e expliquei a situação. Tem certeza disso, Emma? Você não precisa encontrá-los se não quiser. Tenho. Preciso encerrar isso de alguma forma. Não posso simplesmente desaparecer da vida do meu filho. Mesmo depois do que ele fez? Mesmo assim. Ele é meu filho, Margaret. Meu único filho. Entendo. Estarei lá com você então. E vou garantir que a conversa permaneça civilizada. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório de Margaret 20 minutos antes do horário. Queria me preparar emocionalmente. Ela me recebeu com um abraço caloroso. Como está se sentindo? Nervosa, magoada, determinada, tudo ao mesmo tempo. É compreensível. Lembre-se, você não fez nada de errado. Você está apenas se defendendo. Michael e Amanda chegaram pontualmente às 10. Ele parecia abatido, com olheiras profundas. Ela mantinha o queixo erguido, mas seus olhos revelavam atenção. Entramos na sala de reuniões, um ambiente formal, com uma mesa de madeira escura e cadeiras de couro. Bom dia, disse Margaret, assumindo o controle. Estamos aqui a pedido da senhora Emma para discutir a situação atual. Antes de começarmos, gostaria de estabelecer algumas regras. Todos terão a chance de falar, sem interrupções. Manteremos o tom civilizado e respeitoso. De acordo? Michael e Amanda assentiram em silêncio. Ótimo. Emma, gostaria de começar? Respirei fundo. Sim. Michael, Amanda, estamos aqui porque na véspera do casamento de vocês, fui informada de que deveria sumir permanentemente da família. Depois de ter vendido minha casa para dar a vocês $87.000 para a entrada da casa de vocês. Depois de ter pago pelo casamento inteiro. Depois de ter dedicado minha vida a ser uma boa mãe. Michael olhou para baixo, envergonhado. Amanda manteve o olhar fixo em mim, impassível. Quero entender como chegamos a este ponto. Como meu próprio filho permitiu que eu fosse tratada dessa forma. Michael finalmente falou, a voz embargada. Mãe, eu. eu sinto muito. De verdade. Não sei o que deu em mim. Estava estressado com tudo. E quando a Amanda sugeriu que talvez fosse melhor você não estar lá, eu. Eu simplesmente concordei. Foi terrível da minha parte. Foi mais do que terrível, Michael. Foi cruel. Eu sei. E me arrependo profundamente. Olhei para Amanda, que permanecia em silêncio. E você, Amanda, tem algo a dizer? Ela se ajeitou na cadeira, desconfortável.
Eu também peço desculpas. Falei sem pensar. Sem pensar? Você me disse para sumir permanentemente. Isso não parece algo que se diz sem pensar. Eu estava sob muita pressão. O casamento, a casa nova, e isso justifica tratar assim a pessoa que tornou tudo isso possível? Ela não respondeu. Margaret interveio. Creio que o ponto aqui não é apenas o que foi dito, mas o padrão de comportamento que levou a isso. Emma me relatou que vem sendo tratada com desrespeito há algum tempo. Michael pareceu surpreso. Isso é verdade, mãe? Por que nunca disse nada? Eu disse, Michael, várias vezes, mas você sempre minimizava. Dizia que eu estava sendo sensível demais, que a Amanda não tinha má intenção. Eu. Eu não percebi que era tão sério. Ou não quis perceber. Amanda finalmente explodiu, a voz tensa. Olha, Emma, já pedimos desculpas. O que mais você quer? Que a gente se ajoelhe, que implore. Você já arruinou nosso casamento, já nos humilhou perante toda a cidade. Não é suficiente? Margaret começou a falar, mas erguia a mão. Não, Amanda, não é suficiente. Porque você ainda não entendeu. Isto não é sobre vingança, é sobre respeito, sobre reconhecer o valor das pessoas, sobre gratidão. Nós agradecemos pelo dinheiro. Agradecer não é só dizer obrigado, é demonstrar com ações. E suas ações demonstraram o oposto de gratidão. Michael interveio. Mãe, por favor. Estamos realmente arrependidos. O que podemos fazer para consertar isso? Olhei para meu filho, buscando sinceridade em seus olhos. Havia algo ali. Vergonha, talvez. Arrependimento? Não tinha certeza. Primeiro, quero que vocês entendam completamente o que fizeram. Não só naquela noite, mas nos últimos meses. Como me fizeram sentir invisível, descartável. Como transformaram minha generosidade em obrigação. Michael assentiu, lágrimas nos olhos. Eu entendo, mãe. E sinto muito. De verdade. Amanda permaneceu em silêncio, mas seu olhar havia suavizado um pouco. Segundo, continuei. Quero que saibam que, legalmente, tenho direito a 35% daquela casa. Não foi um presente. Foi um investimento. Um investimento que fiz acreditando que seria parte da família de vocês. E quanto à notificação? Perguntou Michael. Você realmente vai nos forçar a vender? Olhei para Margaret, que me encorajou com um leve aceno. Não. Se chegarmos a um acordo, estou disposta a transformar minha parte em um empréstimo formal, com termos de pagamento razoáveis. Um empréstimo? Amanda parecia chocada. Mas eu pensei que fosse um presente. Esse é exatamente o problema, Amanda. Vocês assumiram que era um presente, sem nunca perguntar ou discutir comigo. Assumiram que eu abriria mão de tudo sem esperar nada em troca. Nem mesmo respeito. Michael interveio. Que termos você propõe, mãe? Margaret deslizou um documento pela mesa. Emma está propondo um acordo de pagamento de 15 anos, com juros mínimos. Os pagamentos mensais seriam de aproximadamente $650. Michael examinou o documento, pensativo. Isso é justo. Podemos administrar. Amanda, no entanto, parecia menos convencida. Se por acaso não pudermos pagar em algum mês, o contrato prevê flexibilidade para até 3 meses de atraso por ano, desde que sejamos comunicados com antecedência, explicou Margaret, com uma voz calma e profissional. Emma não quer prejudicá-los financeiramente, apenas estabelecer um acordo formal que reconheça a sua contribuição. E. E o casamento? Perguntou Amanda, a voz agora um sussurro frágil. A cidade inteira está a comentar o fiasco da festa cancelada. Isso foi uma consequência direta das tuas ações, Amanda, respondi,
a minha voz firme, sem vacilar. Não posso desfazer o que já foi feito. Mas poderíamos? Michael interveio, hesitante. Poderíamos fazer uma pequena celebração depois? Algo simples, só para a família? Olhei para o meu filho, e por um instante vi nele o menino que um dia embalei nos braços. Apesar de tudo, ele ainda era o meu filho. Talvez. Mas primeiro, precisamos de resolver esta situação. E vocês precisam de entender que a nossa relação mudou. Não posso simplesmente fingir que nada aconteceu. Nós entendemos, disse Michael, apertando a mão de Amanda, que a aceitou com uma relutância quase imperceptível. Há mais uma coisa, acrescentei, sentindo o peso da minha decisão. Não voltarei a morar convosco. Preciso do meu próprio espaço agora. Mas para onde é que vais? A preocupação na voz de Michael era genuína. Vou alugar um apartamento. Já comecei a procurar. Com que dinheiro? Vendeste a tua casa para nos ajudar. Tenho algumas economias, Michael, e receberei os pagamentos mensais de vocês. Ficarei bem. A reunião prolongou-se por mais 1 hora, enquanto mergulhávamos nos detalhes do acordo. No final, o som das canetas a deslizar sobre o papel selou o nosso novo pacto. Michael parecia genuinamente arrependido. O seu olhar era pesado, a sua postura curvada. Amanda estava mais resignada do que arrependida, mas pelo menos cooperava. Quando estávamos a sair, Michael abraçou-me de repente, um gesto impulsivo e desesperado. Desculpa, mãe, a sério. Eu vou consertar isto. Prometo. Retribuí o abraço, sentindo um misto de amor e cautela a percorrer-me. Espero que sim, meu filho. Espero que sim. Amanda estendeu a mão formalmente. Emma, eu lamento a forma como as coisas aconteceram. Não era um pedido de desculpas sincero, não ainda, mas era um começo. Apertei a sua mão brevemente, um toque frio e rápido. Quando eles saíram, Margaret virou-se para mim, com um sorriso compreensivo. Estiveste incrível, Emma. Firme, mas justa. Achas que fiz a coisa certa? Absolutamente. Estabeleceste limites claros, mas deixaste a porta aberta para a reconciliação. É mais do que muitos fariam no teu lugar. Saí do escritório a sentir-me estranhamente leve. O perdão completo ainda não tinha chegado. Isso levaria tempo. Mas eu tinha dado o primeiro passo para reconstruir a minha vida, e falo-ia nos meus próprios termos. Nas semanas que se seguiram, encontrei um pequeno apartamento no centro da cidade. Era modesto, mas aconchegante, com uma varanda que dava para a praça principal, cheia de vida. Comecei a decorá-lo com objetos que refletiam a minha personalidade, algo que nunca pude fazer por completo na casa de Michael e Amanda. Michael ligava-me regularmente. As suas chamadas eram tentativas cuidadosas de reconstruir as pontes que ele próprio tinha queimado. Amanda mantinha-se distante, educada quando nos cruzávamos. O primeiro pagamento do empréstimo chegou pontualmente, acompanhado por um cartão escrito à mão por Michael. Com gratidão e amor, o teu filho. 1 mês após o casamento que não aconteceu, recebi uma chamada inesperada de Bárbara. Emma, estou na cidade a visitar a Amanda e o Michael. Gostarias de tomar um café comigo amanhã? Encontramo-nos no mesmo café da livraria. Desta vez, Bárbara parecia mais relaxada. Como estás? Perguntou ela, e o seu interesse soou genuíno. Melhor. Encontrei um apartamento. Estou a adaptar-me à vida sozinha outra vez. E o Michael e a Amanda? Estamos a reconstruir-nos, acho eu, lentamente. Bárbara assentiu, compreensiva. A Amanda contou-me sobre o acordo. Acho que foi uma solução muito justa da tua parte. Era o mínimo que eu podia exigir. Sabes, Emma, tenho pensado muito sobre tudo isto.
sobre como criamos os nossos filhos, sobre as expectativas que lhes impomos. Ela fez uma pausa, tomando um gole do seu chá. A Amanda sempre teve tudo com muita facilidade. Talvez o meu erro tenha sido nunca a ter ensinado sobre consequências, sobre gratidão. Todos cometemos erros como pais, Bárbara. Sim, mas alguns erros têm consequências mais graves do que outros. Ela sorriu, um sorriso triste. Sabes o que ela me disse ontem? Que pela primeira vez na vida, ela entende o que significa ter de trabalhar para conseguir algo. Que os pagamentos mensais para ti a fazem pensar duas vezes antes de gastar dinheiro em frivolidades. Isso é surpreendente. É um começo, não é? Talvez algo de bom tenha saído disto tudo, afinal. Refleti sobre as suas palavras. Talvez ela tivesse razão. Talvez esta dolorosa experiência tivesse sido um catalisador necessário para todos nós. Emma, há outra coisa que eu gostava de te perguntar. Bárbara parecia hesitante. Estou a pensar em mudar-me para cá. Para esta cidade? Por quê? Vou reformar-me no próximo mês. A minha casa em São Paulo é demasiado grande para mim sozinha. E bem, gostava de estar mais perto da minha filha. Talvez ajudá-la a crescer um pouco. Acho que seria bom para ela, para as duas. Também pensei nisso. E talvez pudéssemos ser amigas, duas senhoras de uma certa idade, a navegar por relações complicadas com os nossos filhos adultos. Ela sorriu, esperançosa. Sorri de volta, sentindo uma conexão inesperada com aquela mulher. Gostaria muito disso, Bárbara. Nos meses seguintes, a minha vida encontrou um novo ritmo. O meu apartamento tornou-se verdadeiramente o meu lar. Comecei a ter aulas de pintura, algo que sempre quis tentar, mas para o qual nunca tive tempo. Bárbara mudou-se para a cidade e, surpreendentemente, tornamo-nos amigas próximas. 2 vezes por semana, encontrávamo-nos para caminhar pela praça, conversando sobre livros, filmes e, sim, sobre os nossos filhos. O Michael e eu, lentamente, reconstruímos a nossa relação. Não era a mesma de antes. Nunca seria. Havia uma nova cautela da minha parte, uma compreensão de que o amor incondicional não significava a aceitação incondicional de maus tratos. Mas havia também um novo respeito da parte dele, um reconhecimento do meu valor como pessoa, não apenas como mãe. A Amanda demorou mais a mudar. Os pagamentos eram feitos pontualmente, mas a nossa relação permanecia formal, distante. Até que, 6 meses após o incidente, ela convidou-me para almoçar a sós. Encontramo-nos num pequeno restaurante italiano. Ela parecia nervosa, brincando com o guardanapo enquanto esperávamos pelos pratos. Emma, eu queria agradecer-te. Ergui as sobrancelhas, surpresa. Agradecer-me? Pelo quê? Por não desistires de nós, por estabeleceres limites, mas não cortares completamente os laços. Ela respirou fundo. A minha mãe e eu temos conversado muito ultimamente sobre como fui criada, sobre como trato as pessoas, sobre gratidão. A Bárbara é uma mulher sábia. Sim, é. E ela fez-me ver bem, que eu tenho sido uma pessoa horrível em muitos aspectos, especialmente contigo. Fiquei em silêncio, deixando-a continuar. Quando cancelaste a festa, fiquei furiosa. Achei que era pura vingança, mas agora entendo que foi uma lição, uma que eu precisava de aprender. Amanda, eu não fiz aquilo para te castigar. Fiz para me proteger. Eu sei, e era teu direito. Ela hesitou. Queria que soubesses que estou a tentar mudar. Ser uma pessoa melhor. Uma nora melhor. Não respondi imediatamente. Parte de mim queria acreditar nela, mas a outra parte permanecia cautelosa.
As ações falam mais alto do que as palavras, Amanda. Mas aprecio o esforço. Ela assentiu, compreensiva. É justo. Só queria que soubesses que estou a tentar. O almoço continuou, menos tenso do que eu esperava. Conversamos sobre coisas triviais. O trabalho dela, a minha nova aula de pintura. Quando nos despedimos, ela abraçou-me brevemente. Um gesto pequeno, mas significativo. Na semana seguinte, recebi uma entrega inesperada. Um quadro emoldurado. Era uma fotografia antiga, de quando o Michael era criança, sentado no meu colo enquanto líamos um livro juntos. Havia um bilhete. Encontrei isto nas coisas do Michael. Achei que devia estar contigo, Amanda. Pendurei o quadro na parede da minha sala, ao lado das minhas primeiras tentativas de pintura. Uma lembrança do passado, mas também um símbolo de que talvez pudéssemos construir um futuro diferente. Um ano após o casamento que não aconteceu, o Michael e a Amanda realizaram uma pequena cerimônia de renovação de votos. Apenas família e amigos próximos, no jardim da casa deles. Fui convidada, claro. A Bárbara esteve ao meu lado durante toda a cerimônia, ambas a observar com um misto de esperança e cautela. Achas que eles vão conseguir? Sussurrou ela durante os votos. Não sei, mas estão a tentar. E isso é um começo. Depois da cerimônia, o Michael procurou-me, segurando 2 taças de champanhe. Para ti, mãe. Aceitei a taça, sorrindo. Obrigada, filho. Sabes, estive a pensar muito neste último ano, sobre como quase te perdi por causa da minha cobardia, da minha falta de caráter. Michael. Não, mãe. Preciso de dizer isto. Eu falhei contigo. Como filho, como homem. Permiti que alguém desrespeitasse a pessoa mais importante da minha vida. E pior, participei nisso. Ele engoliu em seco. Nunca me perdoarei completamente por isso. Eu já perdoei, filho. Não completamente, talvez, mas estou a chegar lá. És uma mulher incrível, sabias? Forte, digna, justa. Ele ergueu a taça. Ao teu exemplo, que espero um dia ser digno de seguir. Brindamos. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, apenas talvez, tudo ficasse bem. E tu, mulher? Já precisaste de estabelecer limites dolorosos com pessoas que amas? Como foi essa experiência para ti? Naquela noite, voltei para o meu apartamento com o coração mais leve. A pequena cerimônia tinha sido bonita, sem a ostentação do casamento original. Vi a Amanda a interagir com a mãe, as duas a conversar intimamente num canto do jardim. Vi o Michael a assumir a sua responsabilidade, a cuidar dos convidados, a ser o homem que eu sempre soube que ele podia ser. Sentei-me na minha varanda, a observar as luzes da praça. Um ano antes, eu estava devastada, humilhada, expulsa da casa que ajudei a comprar. Hoje, tinha o meu próprio espaço, novas amizades, novos interesses e, mais importante, tinha a minha dignidade de volta. O telefone tocou. Era a Lúcia. E então, mana, como foi a cerimônia? Surpreendentemente agradável. Pequena, íntima, como devia ter sido desde o início. E a Amanda? Ainda a ser a bruxa de sempre? A Lúcia nunca foi de meias palavras. Na verdade, ela está diferente. Mais humilde, diria. O choque de realidade parece ter lhe feito bem. Hum, continuo a não confiar nela. Mas confio no teu julgamento, Emma. Também não confio completamente. Mas estou a dar-lhe a oportunidade de provar que mudou. E tu? Como estás, realmente? Refleti por um momento. Estou bem, Lúcia. Melhor do que alguma vez esperei estar. Descobri que sou mais forte do que pensava.
Eu sempre soube disso, irmã. Desde pequena, sempre foste a mais determinada de nós. Conversamos por mais alguns minutos antes de desligarmos. Fiquei sentada na varanda, a pensar em tudo o que tinha acontecido. Na dor, na raiva, na determinação, nas novas amizades, nas velhas relações transformadas. Em como, às vezes, é preciso perder algo para nos encontrarmos a nós mesmas. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de texto da Amanda. Emma, o Michael e eu gostaríamos de te convidar para almoçar no domingo. A minha mãe também virá. Podemos ir buscar-te às 12? Respondi afirmativamente e voltei à minha rotina. Terças e quintas, aulas de pintura. Quartas, caminhada com a Bárbara. Fins de semana, leitura e descanso. Uma vida simples, mas minha, construída nos meus termos. O domingo chegou ensolarado. O Michael veio buscar-me pontualmente, sozinho. A Amanda está a finalizar o almoço, explicou ele. Ela insistiu em cozinhar tudo sozinha hoje. Isso é invulgar. Michael sorriu. Ela tem se esforçado, mãe. A sério. Quando chegamos, a mesa estava posta com esmero. A Amanda usava um avental sobre um vestido simples, os cabelos presos num coque despretensioso. Tão diferente da mulher, sempre impecavelmente arrumada que eu conhecia. Emma, que bom que vieste. Ela abraçou-me brevemente. Espero que gostes de lasanha. É a receita da minha avó. Adoro lasanha. A Bárbara chegou logo depois. Sentamo-nos todos à mesa, numa atmosfera surpreendentemente relaxada. A lasanha estava deliciosa e a conversa fluía com facilidade. Emma, conta-lhe sobre a tua exposição, sugeriu a Bárbara. Exposição? Perguntou o Michael, curioso. Senti o meu rosto corar. Não é nada demais. Apenas uma pequena amostra de alunos na galeria municipal. Mãe, isso é incrível. Por que é que não nos contaste? É só um passatempo, Michael. Mesmo assim, quando é? Nós iremos, declarou a Amanda, com firmeza. Não é todos os dias que temos uma artista na família. Artista? Família. Palavras que aqueceram o meu coração. Após a sobremesa, um pudim perfeito que, para minha surpresa, a Amanda tinha feito seguindo a minha receita, o Michael e a Bárbara foram para a sala, deixando-me a sós com a Amanda na cozinha. Deixa-me ajudar-te com a louça, ofereci. Obrigada. Ela começou a encher o lava-louça. Sabes, Emma, tenho pensado muito naquela noite, a véspera do casamento. Fiquei tensa, mas deixei-a continuar. Eu estava tão focada no casamento perfeito, na casa perfeita, na vida perfeita, que perdi completamente a noção do que realmente importa. Ela esfregava um prato com mais força do que o necessário. Tratei-te como um meio para atingir os meus fins, não como uma pessoa, muito menos como família. Amanda, não. Por favor, deixa-me terminar. Preciso de dizer isto. Ela respirou fundo, virando-se para mim com os olhos marejados. Quando cancelaste a festa e exigiste o acordo, fiquei furiosa. Achei que estavas a ser vingativa, cruel, mas com o tempo, percebi que estavas apenas a defender-te, a estabelecer os limites que eu tinha ignorado por completo. O que estou a tentar dizer, de forma desajeitada, é que sinto muito, profundamente, e que sou grata por não teres desistido completamente de nós, mesmo tendo todo o direito de o fazer. Fiquei em silêncio por um momento, a absorver as suas palavras. A sinceridade na sua voz era inegável. E ali, entre o cheiro a café e o som da água a correr, senti uma pequena fissura a abrir-se no muro que eu tinha construído à volta do meu coração. Nos seus olhos, eu via uma sinceridade, uma vulnerabilidade que nunca antes presenciara. Obrigada por dizer isso, Amanda. Significa muito para mim. É verdade. Cada palavra.
Ela hesitou por um instante, a voz mais baixa. Sei que não posso apagar o que fiz, mas espero que, com o tempo, eu possa mostrar que aprendi com os meus erros. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer, não é? Aprender e crescer. Terminamos de lavar a louça num silêncio confortável. Quando voltamos para a sala, Michael e Bárbara riam de alguma história que partilhavam. Do que se estão a rir? Perguntei, sentando-me ao lado de Bárbara no sofá. A mãe estava a contar da minha fase de adolescente rebelde, explicou Amanda, revirando os olhos, mas com um sorriso nos lábios. Acontece que a nossa Amanda teve uma fase punk aos 16 anos, disse Bárbara, divertida. Cabelo roxo e tudo. Não acredito, exclamou Michael. Nunca me contaste isso. Porque é mortificante, protestou Amanda, mas também ela se ria. A tarde continuou assim, leve e agradável. No caminho de volta, enquanto Michael me levava para casa, uma emoção estranha tomou conta de mim. Obrigado pelo almoço, filho. Foi bom. Foi, não foi? Ele sorriu, um sorriso cheio de esperança. Mãe, ele começou mais sério. Sei que ainda estamos a reconstruir a nossa relação, que a confiança leva tempo, mas quero que saiba que estou comprometido com isto. Contigo. Eu sei, Michael. Eu também estou. Ele abraçou-me antes de eu sair do carro. Um abraço forte, genuíno, como os que costumávamos trocar antes de tudo isto acontecer. Nos meses que se seguiram, a nossa dinâmica familiar continuou a evoluir. As prestações do empréstimo chegavam pontualmente, sempre acompanhadas de um pequeno bilhete de Michael ou, ocasionalmente, de Amanda. Jantávamos juntos uma vez por semana, geralmente na casa deles, por vezes no meu apartamento. Bárbara tornou-se uma presença constante nesses encontros, trazendo uma energia maternal que complementava a nossa estranha família reconstruída. A minha exposição de pintura revelou-se um pequeno sucesso local. Para minha surpresa, vendi 3 quadros, paisagens simples da praça vista da minha varanda. Michael e Amanda apareceram, trazendo flores. Amanda passou um longo tempo a observar cada uma das minhas pinturas, fazendo perguntas genuinamente interessadas sobre técnicas e inspirações. Você tem talento, Emma, disse ela, e na sua voz não havia qualquer traço da condescendência que eu tanto temia. Há algo nas suas paisagens, uma paz, uma aceitação. Obrigada, Amanda. A pintura tem sido terapêutica para mim. Imagino. Ela hesitou. Sabe, tenho pensado em começar alguma atividade criativa também. Algo para me conectar comigo mesma, entende? Entendo perfeitamente. Por que não experimenta a minha aula? Estão sempre a aceitar novos alunos. Ela pareceu surpreendida com o convite. Não se importaria de me ter lá? Não. Na verdade, acho que seria bom para nós as duas. Na semana seguinte, tal como prometido, Amanda apareceu na aula de pintura. Estava visivelmente nervosa. Sentou-se ao meu lado, desajeitada com os pincéis, frustrada com as suas primeiras tentativas. Mas persistiu. E continuou a voltar, semana após semana. Foi ali, entre telas e pincéis, que realmente começamos a conhecer-nos. Não como sogra e nora, com todas as tensões e expectativas que esses papéis carregam, mas como duas mulheres, cada uma com as suas próprias inseguranças, esperanças e histórias. Sabe, eu nunca tive muitas amigas, confessou Amanda um dia, enquanto limpávamos os nossos pincéis. Eu sempre as vi como competição, nunca como aliadas. Isso é triste, Amanda. Eu sei. Acho que vem da minha relação com a minha mãe, sempre a competir por atenção, por aprovação. Ela enxaguou um pincel com cuidado. Foi por isso que a tratei daquela forma.
Via-a como uma ameaça, não como família. E agora? Ela sorriu, um sorriso genuíno que lhe chegava aos olhos. Agora estou a aprender que há espaço suficiente para todas nós, que não precisamos de diminuir outras mulheres para nos sentirmos importantes. Naquela noite, a caminho de casa, refleti sobre as voltas que a vida dá. Como por vezes, as maiores feridas podem levar aos maiores crescimentos. Como eu, aos 70 anos, estava a aprender lições que muitas pessoas nunca aprendem numa vida inteira. O inverno chegou, rigoroso como sempre acontece no sul. Numa noite particularmente fria, recebi uma chamada inesperada de Michael. Mãe? A voz dele soava tensa. Pode vir até cá? É urgente. O que aconteceu? Alguém se magoou? Não, não é isso. Só. Pode vir? Por favor? Agasalhei-me bem e apanhei um táxi até a casa deles. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Entrei, cautelosa. Michael? Amanda? Estamos na sala, mãe. A sala estava na penumbra, iluminada apenas pela luz trêmula de várias velas. Michael, Amanda e Bárbara estavam de pé, sorridentes, em frente a algo coberto por um pano. O que é isto? Algum tipo de intervenção? Brinquei confusa. Não exatamente, respondeu Michael a sorrir. Hoje faz exatamente 1 ano e meio desde. Bem, desde aquela noite. A noite que mudou tudo. Senti um aperto no peito. Michael, não precisamos de relembrar isso. Precisamos sim, mãe, porque daquela dor, daquele erro terrível, nasceu algo novo, algo melhor. Ele fez um gesto para Amanda, que se aproximou do objeto coberto. Emma, quando você estabeleceu limites conosco, quando exigiu respeito, não se salvou apenas a si, salvou-nos a nós também. Amanda puxou o pano, revelando um quadro enorme. Uma pintura da nossa família. Michael, Amanda, Bárbara e eu, sentados na varanda do meu apartamento, a rir juntos. Era belíssimo, capturando não apenas as nossas aparências, mas a essência do que nos tínhamos tornado. Foi a Amanda que pintou, explicou Michael, a voz cheia de orgulho. Nas últimas 6 semanas. Fiquei sem palavras, a olhar para a pintura. Era muito mais sofisticada do que qualquer coisa que Amanda tinha feito nas aulas. Tive umas aulas particulares, explicou ela, como se lesse os meus pensamentos. Queria que ficasse perfeito. É. É lindo, consegui dizer finalmente, com a voz embargada. Há mais, disse Bárbara, entregando-me um envelope. Abri-o com as mãos trêmulas. Era um documento legal. Levei alguns momentos para entender o que estava aí a ler. Isto é. A quitação total do empréstimo, confirmou Michael. Conseguimos um refinanciamento. A sua parte está integralmente paga. Mas. Por quê? Ainda faltavam mais de 13 anos de pagamentos. Amanda aproximou-se, segurando as minhas mãos. Porque queríamos começar um novo capítulo. Não como devedores e credora, mas como família. Família de verdade. E há mais uma coisa, acrescentou Michael, entregando-me outro envelope. Dentro havia uma chave. Olhei para eles, confusa. É a chave de casa, explicou Amanda. A sua chave, porque queremos que saiba que terá sempre um lugar conosco, não como hóspede, mas como família. As lágrimas que eu vinha a segurar finalmente transbordaram. Eu não sei o que dizer. Não precisa de dizer nada, respondeu Bárbara, abraçando-me pelos ombros. Apenas aceite o amor que lhe ser oferecido. Você merece. Naquela noite,
sentados à volta da mesa de jantar, com a neve a cair lá fora e o calor da família aqui dentro, compreendi que recebera muito mais do que alguma vez esperara, quando decidi defender-me naquela noite fatídica. Não só recuperei a minha dignidade e estabeleci limites saudáveis, como, inadvertidamente, catalisei uma transformação em todos nós. Michael encontrou a sua voz e a sua coragem. Amanda descobriu a empatia e a humildade. Bárbara reconectou-se com a filha. E eu, Emma, aos 70 anos, descobri que nunca é tarde para exigir respeito, para nos reinventarmos, para construirmos a família que merecemos. A primavera chegou, trazendo consigo novas flores e novas possibilidades. O meu apartamento continuava a ser o meu refúgio, o meu espaço pessoal, mas agora passava quase tanto tempo na casa de Michael e Amanda como no meu próprio lar. Não porque me sentisse obrigada, mas porque queria, porque agora era verdadeiramente bem-vinda. Numa tarde ensolarada de setembro, enquanto tomávamos chá na varanda da casa deles, Amanda fez um anúncio que mudaria novamente a nossa dinâmica familiar. Estamos grávidos, anunciou ela, a mão entrelaçada na de Michael. A notícia foi recebida com abraços e lágrimas de alegria. Bárbara começou imediatamente a planear o enxoval. Michael não conseguia parar de sorrir. E eu? Eu senti uma emoção que não esperava. Apreensão. Mais tarde, a sós com Bárbara no jardim, confessei o meu temor. E se tudo voltar a ser como antes? E se com a chegada do bebê eu voltar a ser apenas um estorvo? Bárbara apertou a minha mão. Emma, você não vê? Eles mudaram. Você mudou. Todos nós mudamos. As pessoas podem regredir, Bárbara, especialmente sob estresse, e um bebê traz muito estresse. É verdade, mas agora todos vocês têm ferramentas que não tinham antes: comunicação aberta, limites claros, respeito mútuo. Ela sorriu. E, além do mais, agora somos duas avós para garantir que ninguém se desvia do caminho. Ri, reconhecendo a verdade nas suas palavras. Tem razão. Estou a ser tola. Não é tolice, Emma. É autopreservação. Depois do que passou, é natural ter receios. Nos meses seguintes, observei com atenção como Michael e Amanda se preparavam para a chegada do bebê. Para minha surpresa e alívio, eles incluíam-me em cada decisão, em cada preparativo. Não por obrigação, mas por um desejo genuíno de me incluir. Mãe, o que acha deste berço? Perguntou Michael, mostrando-me opções online. Emma, ainda tem aquela receita de pomada para assaduras que usava com o Michael? Perguntou Amanda, genuinamente interessada na minha experiência. O quarto do bebê foi pintado de verde água, um tom neutro que Amanda e eu escolhemos juntas. Michael montou o berço com a ajuda de um vizinho, enquanto Bárbara e eu organizávamos as roupinhas minúsculas em gavetas forradas com papel perfumado. Você será uma avó maravilhosa, comentou Amanda uma tarde, enquanto dobrava bores recém-lavados. Obrigada, Amanda. Significa muito ouvir isso de si. Ela hesitou, depois continuou. Sabe, tenho pensado muito sobre a maternidade, sobre o tipo de mãe que quero ser. Colocou a mão sobre a barriga já proeminente. Quero que o meu filho, ou filha, cresça a saber o valor do respeito, da gratidão, da família. São valores importantes. Valores que eu quase deitei fora. Ela olhou diretamente para mim. Emma, eu prometo-lhe que o seu neto, ou neta, vai crescer a amá-la e a respeitá-la. Não apenas porque é a avó, mas porque você merece. Emocionada, abracei-a. Obrigada, Amanda. E saiba que estarei aqui para ajudar no que for preciso. Não para interferir ou julgar, mas para apoiar. Eu sei, e sou grata por isso.
Em janeiro, no auge do verão gaúcho, nasceu Sofia, uma menina perfeita, com os olhos de Michael e o queixo determinado de Amanda. Quando a segurei pela primeira vez no hospital, senti um amor avassalador, aquele amor único de avó que transcende qualquer mágoa passada. Ela é linda, sussurrei, embalando o pequeno embrulho. Ela tem o seu nome do meio, disse Michael com um orgulho imenso. Sofia Emma. Ergui os olhos, surpresa. O meu nome? Amanda, exausta mas radiante na cama do hospital, assentiu. Queríamos homenagear a mulher mais forte que conhecemos. As primeiras semanas com a Sofia foram um turbilhão de emoções e adaptações. Como esperado, houve stress, noites sem dormir, momentos de tensão. Mas para minha alegria e alívio, não houve regressão aos velhos padrões. Quando Amanda estava exausta demais para pensar com clareza, aceitava a minha ajuda com gratidão, não com ressentimento. Quando Michael se sentia sobrecarregado entre o trabalho e as novas responsabilidades, conversava abertamente sobre os seus sentimentos, em vez de descontar nas pessoas à sua volta. Uma noite, cerca de 2 meses após o nascimento de Sofia, fui chamada para ajudar. A bebê estava com cólicas, a chorar incessantemente há horas. Encontrei Amanda à beira das lágrimas e Michael, completamente perdido. Já tentamos de tudo, disse ele, desesperado, quando abri a porta. Nada funciona. Peguei na Sofia ao colo e comecei a embalá-la de uma forma específica, a cantarolar uma antiga canção gaúcha que a minha própria mãe me cantava. Lentamente, o choro diminuiu até cessar completamente. Como é que fez isso? Perguntou Amanda, desolada. Experiência, querida. Apenas experiência. Passei a noite lá, a revezar-me com eles nos cuidados com a Sofia. De manhã, enquanto tomávamos café na cozinha, a bebê finalmente a dormir em paz, Amanda disse algo que tocou profundamente o meu coração. Não sei como teríamos sobrevivido a esta noite sem si, Emma. Na verdade, não sei como sobreviveríamos a nada disto sem si. Michael assentiu, sonolento, mas sincero. Você é o pilar da nossa família, mãe. Sempre foi. Nós é que fomos estúpidos demais para perceber. Naquele momento, sentada à mesa da cozinha da casa que um dia quase perdi, com o meu filho, a minha nora e a minha neta a dormir no quarto ao lado, percebi que tinha recebido o maior presente que poderia esperar. Uma família verdadeira. Não perfeita, não sem desafios, mas genuína. Construída não apenas em laços de sangue, mas em respeito mútuo, limites saudáveis e amor consciente. Sofia, como todas as crianças, cresceu rápido demais. O seu primeiro sorriso, os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras. Vovó entre elas, para meu deleite, cada marco celebrado pela nossa pequena e unida família. Bárbara e eu revezávamo-nos nos cuidados com ela quando Michael e Amanda precisavam de um tempo para si, criando o que Michael, a brincar, chamava de o Esquadrão das Superavós. Numa tarde tranquila, enquanto Sofia, agora com quase 2 anos, brincava no tapete da sala com os seus blocos coloridos, recebi uma chamada inesperada. Era do Centro Cultural Municipal. Senhora Emma? Daqui fala Clarice, da curadoria. Gostaríamos de a convidar para participar numa exposição especial. Renascimento, Artistas da Terceira Idade. Temos acompanhado o seu progresso nas aulas e nas pequenas mostras locais, e acreditamos que o seu trabalho merece mais visibilidade. Fiquei momentaneamente sem palavras. Eu, uma artista numa exposição formal, aos 72 anos? Eu não sei o que dizer, Clarice. Diga que sim. Será uma oportunidade maravilhosa. A exposição acontecerá daqui a 3 meses. Por isso tem tempo para preparar algumas peças novas, se desejar.
O telefone ainda ecoava em silêncio na minha mão quando contei a novidade a Amanda, que acabava de entrar na sala com uma bandeja de chá. Emma, mas isso é maravilhoso! Exclamou ela, com um entusiasmo que aquecia o coração. É claro que você tem que aceitar. Você acha mesmo? Hesitei. Eu não sou uma artista de verdade, Amanda. Sou apenas uma senhora que pinta por passatempo. Que bobagem! Ela rebateu, sentando-se ao meu lado. Seus quadros são lindos, cheios de alma, de vida. Sabe o que eu acho de verdade? Ela continuou, com suavidade. Acho que você ainda não consegue se ver como a mulher que realmente é. Talentosa, forte, valiosa. As palavras dela me atingiram em cheio, e eram a mais pura verdade. Mesmo depois de tudo, depois de ter me defendido e firmado meu valor, ainda havia momentos em que a dúvida me assaltava, em que eu me enxergava através das lentes que outros haviam colocado sobre mim ao longo da vida. Talvez você tenha razão, admiti. Eu sei que tenho. Ela sorriu, determinada. E vamos fazer desta exposição algo inesquecível. Toda a família estará lá para te apoiar. Nas semanas que se seguiram, a casa transformou-se num verdadeiro ateliê de emoções. Dediquei-me a criar novas pinturas para a exposição, escolhendo como tema o renascimento pessoal. Era uma série de telas que narravam a minha jornada. A primeira retratava uma mulher de costas, solitária num quarto escuro. A última, a mesma mulher, agora de frente, radiante, cercada por pessoas amadas, num espaço luminoso e acolhedor. Michael fez questão de comprar os melhores materiais. Amanda ajudou a escolher as molduras perfeitas. Bárbara passou horas ao meu lado no pequeno estúdio improvisado, oferecendo um olhar sincero e um encorajamento constante. Até a pequena Sofia contribuiu, sentada no meu colo enquanto eu pintava, apontando para as cores que mais lhe agradavam. E então, a noite da abertura chegou. O centro cultural estava elegantemente decorado, com um pequeno coquetel para os convidados. Para minha surpresa, o lugar estava cheio. Não apenas com minha família e amigos, mas também com figuras importantes da comunidade artística local. Estou nervosa, confessei a Bárbara, enquanto ajeitava meu vestido novo, um presente de Michael e Amanda. É natural, respondeu ela, apertando minha mão com carinho. Mas lembre-se, você merece estar aqui. O seu trabalho merece ser visto. A curadora fez um breve discurso, apresentando os artistas. Quando chegou a minha vez, suas palavras me emocionaram. A Emma representa a própria essência do que esta exposição celebra. A capacidade humana de se reinventar, de descobrir novos talentos e paixões em qualquer fase da vida. Suas obras capturam a jornada do renascimento pessoal, da dor à cura, da solidão à conexão. É uma honra apresentar a vocês a sua primeira exposição. Aplausos preencheram o salão. Meus olhos buscaram os da minha família. Michael, Amanda com Sofia no colo, Bárbara ao meu lado. Todos irradiavam orgulho. Naquele momento, senti uma plenitude que eu jamais julguei ser possível, especialmente ao lembrar daquela mulher que 2 anos antes chorava sozinha dentro de um carro, sentindo-se rejeitada pelo próprio filho. Para meu espanto, todas as minhas pinturas foram vendidas naquela noite. Uma delas, a última da série, foi adquirida por um colecionador importante, que me procurou para elogiar meu trabalho. Há uma honestidade emocional em suas pinceladas, disse ele. Uma autenticidade que não se pode fingir. Mais tarde, quando o evento se encerrava, Amanda me puxou delicadamente para um canto mais tranquilo. Emma, preciso te dizer uma coisa. Ela parecia estranhamente nervosa.
Vê-la hoje, aqui, sendo celebrada, reconhecida, isso me fez perceber uma coisa muito importante. O quê? Que nunca é tarde para nos tornarmos quem deveríamos ser. Que a vida não acaba aos 40, nem aos 50, nem aos 70. Que sempre existe uma nova possibilidade de crescimento, de descoberta, de alegria. Sorri, tocada. É uma bela lição, Amanda. Uma lição que você me ensinou. Ela hesitou por um instante. Sabe, Emma, naquela noite, quando eu lhe pedi para desaparecer, eu estava agindo a partir do meu pior lado, do meu medo, da minha insegurança, da minha mesquinhez. Amanda, não precisamos voltar a isso. Precisamos sim, porque eu quero que você saiba que sou profundamente grata por você não ter desaparecido, por ter ficado e lutado, por ter nos ensinado, especialmente a mim, o que significam dignidade, coragem e amor verdadeiro. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Sem palavras, eu a abracei com força. Não era o abraço de uma sogra e uma nora. Era o abraço de duas mulheres que percorreram um longo e difícil caminho juntas e que emergiram do outro lado, mais fortes. No caminho de volta, com a família toda espremida no carro de Michael, uma paz profunda me preencheu. Olhei pela janela as estrelas brilhando no céu gaúcho e pensei em Robert. Em como ele estaria orgulhoso, não só das minhas pinturas, mas da mulher que me tornei. Da família que construímos, quebramos e remendamos, tornando-a ainda mais forte nas suas emendas. Ao chegarmos, Michael insistiu em abrir uma garrafa de champanhe. Enquanto erguíamos as taças, ele propôs um brinde. A minha mãe, Emma, a artista, a matriarca, a heroína da nossa família, que nos ensinou que o respeito não se implora, se exige, que o amor verdadeiro inclui limites saudáveis e que nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Brindamos e o tilintar dos copos soou na quietude da noite. Sofia se mexeu no sono. Bárbara sorriu, seus olhos encontrando os meus em mútua compreensão. Amanda apoiou a cabeça no ombro de Michael, finalmente em paz consigo mesma. E eu, Emma, aos 72 anos, soube com certeza absoluta que havia encontrado o meu lugar no mundo. Não como um apêndice na vida de outros, não como uma conveniência a ser tolerada, mas como uma mulher completa, valorizada e amada por quem eu realmente era. A jornada não fora fácil. Houve dor, lágrimas e confrontos. Mas cada passo, cada decisão difícil, cada momento de coragem me trouxera exatamente para onde eu precisava estar. E se há uma lição que aprendi, é esta: o nosso valor não diminui quando alguém é incapaz de enxergá-lo. A nossa dignidade não depende da aprovação de ninguém. E nunca, jamais, é tarde demais para exigir o respeito que merecemos.